puxou a bandeira e a vitória é mais uma dele. Gabriel Casagrande para ser campeão desta. Já pode chamar o marceneiro, já pode aumentar em instante para colocar o troféu de vencedor. Is a NASCAR Cup Series champion. A cidade maravilhosa está pronta e de braços abertos para receber os melhores pilotos do Brasil. Mas essa não é uma corrida qualquer. O aeroporto do Galeão vai virar uma super pista de corrida. Stock Car, etapa do Rio de Janeiro. Domingo, às 9h. Olá, muito bom dia para você ligado nas emoções da Fórmula 1 aqui. Estamos de volta com o Supermotor no Band Esportes para comentar esse primeiro treino. Treino bem interessante, deu para ver que as modificações deixaram essa pista rápida. Muito interessante que a gente podia observar lá nessa pista. E é lógico um momento em que a gente abre aqui para os nossos comentaristas falarem sobre este resultado com Charles Leclerc na primeira posição, aliás, na segunda posição, Carlos Sainz dominador, e em terceiro, o segundo piloto da Red Bull, o Sérgio Pérez. Senhores, a gente já começou aí com algumas modificações, deu para perceber que a pista é rápida sim, mas ainda longe do que pode ser uma volta rápida mesmo para esse final de semana, né, Thiago? Bom dia. Bom dia, Celso Miranda. Bom dia você que gosta de velocidade, está com a gente aí nesse horário, acompanhando o primeiro treino e aguardando o segundo. A gente pode esperar, sim, Celso, uma pista muito mais rápida ao longo do fim de semana, menos escorregadia, né? A gente falou aqui na primeira edição do Supermotor que esse asfalto foi recapeado pela primeira vez desde 1996, então é um asfalto muito verde ainda, né? Ainda precisa ganhar borracha e por isso a gente tem várias categorias de suporte andando junto com a Fórmula 1 e a gente viu, não por acaso, esse tipo de cena, né, Celso? Algumas vezes os pilotos passeando fora da pista. Algumas vezes, várias vezes, inclusive com essa rodada, todo mundo rodando, esse é o Fernando Alonso, que deu uma super rodada. A gente viu realmente o pessoal testando os limites da pista, os seus próprios limites, né? Muita brita, a pista acabou ficando bem suja, né? Olha só. Esse maravilhoso treino de largada do Leclerc. Porque ele realmente foi lá para fora da pista, foi lá para a grama. O Leclerc, que a gente sabe, né, tem nessa disputa direta com o Carlos Sainz ainda não tem pole position, ainda não tem vitória. Tem um piloto do seu lado que é muito mais... Há uma expectativa muito maior com relação até a título, né? Do Charles Leclerc. Carlos Sainz talvez não tenha ainda esse status na consideração internacional, mas é um piloto que já andou bem rápido. Hoje, aliás, a primeira aparição dele entre os primeiros foi de pneu duro, foi um dos mais rápidos nessa condição. A gente pode dizer, Morena, que a Ferrari está no jogo, na briga com a Red Bull, ou essa pista ainda está muito longe de entregar a capacidade de todos quando a gente revê aí um momento bacana do Vettel. Aliás, um dos momentos de protagonismo do Vettel nesse treino, né? Primeiro sendo o bombeiro e depois um bom motoboy. Do mesmo jeito que eu gosto, né? Motoqueiro com passeando e acenando. Não é do jeito que você gosta, não. Cara, não ganhou, você merece, não. Não, você merece, não ganharia o capacete, definitivamente. Mas pelo menos ele estava de moto, olhando para o público e tal. O cara curtiu pra caramba. Mas vamos, falando especificamente dessa pista aí, dos limites, você acha que Ferrari dá para o gasto nessa disputa com a Red Bull ou não? Olha, pelo que a gente vê os carros andando, a Ferrari continua com a mesma característica, firme, tá, de miolo, carro seguro, só que a pista ela está com um limite um pouco indefinido.
Vê que o Leclerc ali deu umas atravessadas, o Sainz na curva 2 já quase deu uma beijada no muro. Então, assim, todo mundo procurando o seu limite, mas em momentos diferentes. O número de pneus macios, C5, que pula, né? Essa é uma prova em que vai ter C2, C3 e C5, que é muito mais mole do que o C3, porque a diferença era pouca. O número de jogos de pneus macios é limitado. E o Verstappen já saiu com esses jogos macios, buscando tempo. Então a pista foi melhorando, ele já não tinha mais como gastar num novo jogo, senão ficaria sem jogo de pneus no final de semana. Erro deles, erro Não. da equipe. Bom, a gente vai avaliar isso na sequência, temos tempo aqui. Vamos, antes de mais nada, ouvir o Felipe Killing, nosso repórter que está lá na pista. Ele tem mais informações para compartilhar aqui com a audiência do Supermotor aqui no Band Esportes. Muito bom dia para você, Felipe Killing. Aliás, para você já é boa tarde, né? Boa tarde, viu, Celso? Bom dia para você, para o Molina, para o Thiago. Aqui 2h15, estamos 13 horas à frente do horário de Brasília. E olha, tá movimentado o paddock aqui, bastante gente também no Albert Park acompanhando este treino de sexta-feira por aqui. O Jandy, o cinegrafista, está mostrando a movimentação do paddock. O pessoal matou o trabalho. Eu vi até alguns estudantes aqui que devem ter matado a aula, mas olha, é por um bom motivo, porque é um baita evento. A gente está aqui em frente à Ferrari, porque os pilotos da Ferrari fizeram as voltas mais rápidas neste primeiro treino. E o Sainz estava falando pra gente, né, que ele não estava tão confortável no carro nessas duas primeiras etapas. E eu perguntei, poxa, mas você fez pódio no Bahrein, ficou em segundo lugar, fez pódio também em Jeddah. Ele disse, pois é, mas quando eu tiver com o carro exatamente do jeito que eu quero, mais confortável, aí sim vai ser hora de eu começar a atacar e talvez diminuir a diferença para o Leclerc, talvez até mesmo passar. Então fica na expectativa, será que aqui em Melbourne é o começo dessa virada para Carlos Sainz? A verdade é que a gente deve ver mais uma vez uma disputa muito interessante entre Red Bull e Ferrari, Celso. Perfeito, Killing. Interessante desse... Como é que está o clima, né? Das outras vezes a gente comentou com você, perguntou a respeito de temperatura ambiente e tal. Sem perspectiva de chuva, uma bela tarde para o final de semana inteiro também? Sim, viu, Celso? Aqui a gente está no hemisfério sul, né? Então é outono, agora a temperatura de 21 graus, tá bem gostoso. Zerou o cronômetro, baixou a bandeira e a vitória é mais uma dele. Gabriel Casagrande para ser campeão da Stock. Já pode chamar o marceneiro, já pode aumentar instante para colocar o troféu de vencedor. Is a NASCAR Cup Series champion. A cidade maravilhosa está pronta e de braços abertos para receber os melhores pilotos do Brasil. Mas essa não é uma corrida qualquer. O aeroporto do Galeão vai virar uma super pista de corrida. Stock Car, etapa do Rio de Janeiro. Domingo, às 21h. Olá, muito bom dia para você ligado nas emoções da Fórmula 1 aqui. Estamos de volta com o Supermotor no Band Esportes para comentar esse primeiro treino. Treino bem interessante, deu para ver que as modificações deixaram essa pista rápida. Muito interessante que a gente podia observar lá nessa pista. E é lógico um momento em que a gente abre aqui para os nossos comentaristas falarem sobre este resultado com Charles Leclerc na primeira posição, aliás, na segunda posição, Carlos Sainz dominador, e em terceiro, o segundo piloto da Red Bull, o Sérgio Pérez. Senhores, a gente já começou aí com algumas modificações, deu para perceber que a pista é rápida sim,
mas ainda longe do que pode ser uma volta rápida mesmo para esse final de semana, né, Thiago? Bom dia. Bom dia, Celso Miranda. Bom dia você que gosta de velocidade, está com a gente aí nesse horário, acompanhando o primeiro treino e aguardando o segundo. A gente pode esperar, sim, Celso, uma pista muito mais rápida ao longo do fim de semana, menos escorregadia, né? A gente falou aqui na primeira edição do Supermotor que esse asfalto foi recapeado pela primeira vez desde 1996, então é um asfalto muito verde ainda, né? Ainda precisa ganhar borracha e por isso a gente tem várias categorias de suporte andando junto com a Fórmula 1 e a gente viu, não por acaso, esse tipo de cena, né, Celso? Algumas vezes os pilotos passeando fora da pista. Algumas vezes, várias vezes, inclusive com essa rodada, todo mundo rodando, esse é o Fernando Alonso, que deu uma super rodada. A gente viu realmente o pessoal testando os limites da pista, os seus próprios limites, né? Muita brita, a pista acabou ficando bem suja, né? Olha só. Esse maravilhoso treino de largada do Leclerc. Porque ele realmente foi lá para fora da pista, foi lá para a grama. O Leclerc, que a gente sabe, né? Tem nessa disputa direta com o Carlos Sainz ainda não tem pole position, ainda não tem vitória. Tem um piloto do seu lado que é muito mais... Há uma expectativa muito maior com relação até a título, né? Do Charles Leclerc. Carlos Sainz talvez não tenha ainda esse status na consideração internacional, mas é um piloto que já andou bem rápido. Hoje, aliás, a primeira aparição dele entre os primeiros foi de pneu duro, foi um dos mais rápidos nessa condição. A gente pode dizer, Molina, que a Ferrari está no jogo, na briga com a Red Bull, ou essa pista ainda está muito longe de entregar a capacidade de todos quando a gente revê aí um momento bacana do Vettel. Aliás, um dos momentos de protagonismo do Vettel nesse treino, né? Primeiro sendo o bombeiro e depois um bom motoboy. Do mesmo jeito que eu gosto, né? Motoqueiro com passeando e acenando. Não é do jeito que você gosta, não. Cara, não ganhou, você merece, não. Não, você merece, não ganharia o capacete, definitivamente. Mas pelo menos ele estava de moto, olhando para o público e tal. O cara curtiu pra caramba. Mas vamos, falando especificamente dessa pista aí, dos limites, você acha que Ferrari dá para o gasto nessa disputa com Red Bull ou não? Olha, pelo que a gente vê os carros andando, a Ferrari continua com a mesma característica, firme, tá, de miolo, carro seguro, só que a pista ela está com um limite um pouco indefinido. Vê que o Leclerc ali deu umas atravessadas, o Sainz na curva 2 já quase deu uma beijada no muro. Então, assim, todo mundo procurando o seu limite, mas em momentos diferentes. O número de pneus macios, C5, que pula, né? Essa é uma prova em que vai ter C2, C3 e C5, que é muito mais mole do que o C3, porque a diferença era pouca. O número de jogos de pneus macios é limitado e o Verstappen já saiu com esses jogos macios buscando tempo. Então a pista foi melhorando, ele já não tinha mais como gastar num novo jogo, senão ficaria sem jogo de pneus no final de semana. Erro deles, erro da equipe. Bom, a gente vai avaliar isso na sequência, temos tempo aqui. Vamos, antes de mais nada, ouvir o Felipe Killing, o nosso repórter que está lá na pista. Ele tem mais informações para compartilhar aqui com a audiência do Supermotor aqui no Band Esportes. Muito bom dia para você, Felipe Killing. Aliás, para você já é boa tarde, né? Boa tarde, viu, Celso? Bom dia para você, para o Molina, para o Thiago. Aqui 2h15, estamos 13 horas à frente do horário de Brasília. E olha, tá movimentado o paddock aqui, bastante gente também no Albert Park acompanhando este treino de sexta-feira por aqui. O Jandy, o cinegrafista, está mostrando a movimentação do paddock. O pessoal matou o trabalho, eu vi até alguns estudantes aqui que devem ter matado a aula, mas olha, é por um bom motivo, porque é um baita evento. A gente está aqui em frente à Ferrari, porque os pilotos da Ferrari fizeram as voltas mais rápidas neste primeiro treino. E o Sainz estava falando pra gente, né, que ele não estava tão confortável no carro nessas duas primeiras etapas. E eu perguntei, poxa, mas você fez pódio no Bahrein, ficou em segundo lugar, fez pódio também em Jeddah. Ele disse, pois é, mas quando eu tiver
com o carro exatamente do jeito que eu quero, mais confortável, aí sim vai ser hora de eu começar a atacar e talvez diminuir a diferença para o Leclerc, talvez até mesmo passar. Então fica na expectativa, será que aqui em Melbourne é o começo dessa virada para Carlos Sainz? A verdade é que a gente deve ver mais uma vez uma disputa muito interessante entre Red Bull e Ferrari, Celso. Perfeito, Quinian. Interessante desse... Como é que está o clima, né? Das outras vezes a gente comentou com você, perguntou a respeito de temperatura ambiente e tal. Sem perspectiva de chuva, uma bela tarde para o final de semana inteiro também? Sim, viu, Celso? Aqui a gente está no hemisfério sul, né? Então é outono, agora a temperatura de 21 graus, está bem gostoso.